I want to say that Columbia had a conference recently, and I saw a few presentations. And when I saw Dr. Janice talking about emotional development for people with this syndrome, it's so interesting. We still haven't had this relationship here in Brazil so clearly stated, and it touched me because it answers the questions for behavior, and we will be able to observe this now. And I called Dr. Sylvia to present Dr. Janice because she also admires very much Dr. Janice. She is a psychologist and a doctorate in epidemiology. She also works in IEG here in Rio, and she will be presenting Dr. Janice and calling her to the stage. Bem, bom dia a todos. Good morning to all. And it was with a great satisfaction that I participate in this event organized by the Association for Prader-Willi. The first motive for such emotion is that I saw this association being born in the State Institute for Diabetes, where we started an ambulatory for treatment of adolescents and adults with the syndrome in 2013. Presenting that I already had patients with eating disorders, and my team that was multidisciplinary, we started treating these patients, and we started bringing together pediatrics, and we have a special situation where I work is that we follow up with these children that we don't see in the other centers. We follow them since they were babies, and they go to our endocrine center, and they go to the ambulatory, and it's very special because we can follow them through their early childhood. We have Dr. Cristiani. Dr. Rachel couldn't be here, and we're starting to treat adolescents and adults. So to me, to see this association nowadays flying high with its own wings and bringing these guests and such honorable speakers, I want to congratulate this association for all the work and not forgetting all that came before that also contributed for this event to be possible. We can never forget the past. Another motive for such happiness is having Janice Foster here, that I had the pleasure to meet in Cuba in 2019, and she's a neuropsychologist for development. She's from Pittsburgh, Pennsylvania, and she works with children and adolescents with the syndrome and for several years, many years. She has much clinical experience, and in the very ways of living together with the families and the patients. This gives her a lot of knowledge about the adequate management of the syndrome. She has been in research from phenomenology of development of the syndrome, the efficacy of treatments with the parents of people with syndrome, and pharmacogenoma that works with people and medication. Through this research, we can see the metabolization of patients
using certain medications, and therefore indicate the quantities or even the specific medication, as well as the response to the treatment. Alongside Dr. Linda, she founded in Pittsburgh a clinical institute for caregiving. She worked in the council of the Institute of the Prader-Willi and the Association of American Association of Prader-Willi. So therefore I call Dr. Janice to present the impact of autonomy in emotional development of people with PWS. I'm just going to put this down here. And I have to use my laptop, otherwise I won't be able to read my slides. And, okay, so. Pointer? Okay. Okay, and this one, which one advances the slides? This one? And this also does the pointer? No. Thank you. Okay. Here I am. First, Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar aqui nessa primeira conferência da Associação de SPW. Me descobriram, muitos me conheceram na Colômbia, na conferência, e a todos os meus colegas aqui que eu conheci através das viagens do Prader-Willi, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que participaram desse evento e esperamos que seja o primeiro de muitos encontros, porque juntos vamos atingir muito mais do que sozinhos. Os objetivos de aprendizado de hoje. Eu quero definir o que é hipotonia e identificar seu papel no diagnóstico da SPW. Quero descrever o impacto da hipotonia no desenvolvimento do cérebro e a influência sobre o emocional, cognitivo e comportamental. Quero comparar a progressão e o desenvolvimento emocional em crianças comuns e as que têm SPW. Quero ajudar vocês a entenderem que as crianças que têm SPW não superam a sua imaturidade emocional. Avaliar como a imaturidade emocional afeta os relacionamentos, discutir tratamentos e intervenções. Um dos critérios de diagnóstico originais é hipotonia. E aqui é listada como hipotonia, hipomência, que é diminuição do QI, hipogonadismo e obesidade, se não for tratado adequadamente. A hipotonia é um sintoma básico, que é um sintoma também que geralmente tem um obstetra que sugere um teste genético no neonatal. Vocês já viram essa imagem antes? É a aparência comum de um indivíduo que tem hipotonia ou baixa massa muscular. Aqui é algo bem complicado, é uma figura de um cromossomo que foi feita pelo Dr. Nichols, mas eu quero que vocês vejam que há uma área que achamos que é responsável pela hipotonia e é responsável pela a fabricação de nécton
e no Prader-Willi o nécton não ocorre, isso afeta diretamente os músculos, afeta o crescimento dos neurônios, como os neurônios se abrem e se expandem, e também afeta a fabricação da GABA, que é aquele neurotransmissor que diz, oh, pera um pouco. E também tem mais mortes celulares. E achamos que é por isso que a sensação de dor e de temperatura são inferiores a pessoas normais. Aqui é o que vemos, o feixe muscular é normal, mas o número de fibras musculares são menos. Aqui é o que vemos na SPW. E vemos que as fibras musculares são normais, mas tem menos fibras. E o estamina também, a resistência é afetada. A hipotonia no SPW é causada por fraqueza muscular. Menos movimento causa uma representação fraca no córtex motor e no somatosensorial. Sabemos que o córtex cerebral cria uma consciência incompleta desse movimento e a força necessária para a ação e a posição de onde o corpo está no espaço é afetado. Então, o que é um tema importante nessa conversa é que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Rapidamente, na gravidez, sabemos que tem uma diminuição de movimento no útero e por causa dessa abnormalidade de chupar e engolir, a mãe desenvolve uma condição que é uma produção muito acelerada de fluidos amnióticos. E na fase neonatal, sabemos que o bebê é molinho, tem uma sucção débil, um choro fraco e tem um comprometimento do mecanismo de respirar, sugar e engolir. Há problemas na alimentação, por isso as crianças ingerem menos caloria e uma baixa resposta a estímulos. Tem pouco interesse no início em comida, as crianças não choram para comunicar desconforto e tem um atraso no crescimento. Há muita fadiga, que é devido à baixa energia, que é graças a poucas fibras musculares e baixa resistência. Então, problemas no olhar, porque a musculatura dos olhos é fraca e há uma baixa expressão na face. E tem um baixo desenvolvimento motor e um atraso na fala e no engatinhar. Essas mensagens ao cérebro de posição motor e posição no espaço são afetados. Tem um atraso na fala também. Eles também não têm o mesmo tom na fala e é representado no crescimento com o timbre é diferente. Até para cantar é difícil. Na infância, a hipotonia causa problemas motores, dá engasgos, dá problema na motilidade intestinal. Eu quero falar também que o engasgo é um dos mais importantes problemas que se vê, porque pode até levar à morte.
houve um patologista de fala que olhou a 100 pacientes com SPW da pré-escola até os anos de adultos, e o que ela achou foi que o mecanismo de engolir no esôfago era danificado em todas as pessoas estudadas, independente de idade, independente de medicamentos. Então o que acontece é que a comida desce ao esôfago e onde há um problema e acumula e às vezes volta e entra no pulmão com o que é um perigo. O Dr. Gross criou um mecanismo que é pegar pedaços pequenos de comida e dar uma mordida pequena e tomar um gole de líquido. E fazendo dessa maneira, você se assegura de que a comida está indo para o estômago e reduz os riscos de engasgar. E essas são outras das dificuldades listadas aí que você vê com os problemas motores. Vemos também que essas dificuldades continuam nos problemas sensoriais, é uma baixa velocidade de processamento, porque no cérebro esses neurônios não desenvolvem da forma ideal. O que se vê é que a informação que entra nos sentidos tem dificuldade no tempo para viajar onde ela precisa estar no cérebro, e chamamos isso de velocidade baixa de processamento. O que acontece é que as pessoas conversam com o seu filho, ou você conversa com o seu filho, mas leva um tempo para que essa informação chegue onde ela precisa chegar no cérebro. Então, se você, ou um professor, ou alguém acha que essa criança está te ignorando, ou ignorando o professor, ou não está respondendo, mas, na verdade, essa informação ainda não chegou. E a mesma coisa acontece quando elas são pedidas para formular uma resposta, e essa mesma lentidão no processamento está acontecendo. Então, todas essas questões sensoriais são parte dessa hipotonia. Hipotonia cria uma ausência de experiência sensorial. E isso resulta numa privação sensorial. E eu chamo de a outra fome na Prader-Willi, que é a fome sensorial. E há depois a compensação. Isso começa no nascimento da criança e vai a vida inteira. Esses problemas nunca deixam de existir. Eu queria falar mais sobre fome sensorial, mas eu quero falar do que acontece quando você tem uma perda de construção nas habilidades em períodos críticos. E o que acontece é que você acaba tendo uma perda sustentada de função. E é o que vemos nas crianças com essa síndrome. Eu vou fazer uma parte agora, falar de desenvolvimento normal de crianças. Quantas pessoas, além da sua criança que tem Prader-Willi, tem crianças que são normais? Eu imagino que quase todos. O que eu vou falar é o que acontece com o desenvolvimento normal de uma criança sem a síndrome. O apego ou vínculo é a base do desenvolvimento emocional. E sabemos que os bebês são biologicamente programados para responder aos rostos. São condicionados às vozes dos pais, e elas se envolvem com uma interação especial com a mãe, que começa no nascimento. Esse vínculo é intensificado pela ocitocina. Já ouvimos falar desse hormônio que flui da mãe para o bebê durante o nascimento e é produzida no bebê, típico, durante a amamentação. Além disso, é estimulado pela interação social, toque, calor,
e massagem. Esse desenvolvimento emocional em crianças típicas. A interação recíproca entre mãe e bebê faz parte do processo de vínculo. A criança chora e a mãe responde. O bebê se alimenta e existe uma estimulação sensorial oral, um contato corporal e uma energia que é gerada entre o bebê e a mãe. A postura na hora da alimentação, que cria uma distância ideal para envolver e manter o contato visual e o contato de olhar com a mãe e a criança. Quando a mãe responde ao choro e às exigências do bebê para comer ou dormir ou ser confortado, isso estabelece um ritmo biológico. O sorriso do bebê, respondendo principalmente à mãe, provoca uma resposta emocional espelhada que sustenta a interação. Aos 6 meses de idade começa esse fenômeno que eu chamo de a dança. Quando a mãe fala, o bebê para de se mexer e presta atenção no rosto da mãe. Quando a mãe para de falar, o bebê continua a se movimentar. Por fim, essa dança motora é substituída por vocalizações recíprocas. E essa dança forma os alicerces para a construção do desenvolvimento e a linguagem pragmática. É a intenção social da comunicação. Então, o desenvolvimento motor ou emocional numa criança normal tem vários fenômenos que acontecem. O movimento motor é essencial. O movimento motor é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. O primeiro é referenciamento social. Se ele pode engatinhar para longe da mãe e olha para trás e vê a mãe. E a mãe vai olhar para o bebê e ou vai reforçar ele, afastar ou trazê-lo de volta. E a exploração do ambiente é importante para um mapeamento dentro do cérebro. É como se fosse um GPS para o bebê. Referenciamento social. Se ele olha para trás e vê a mãe, que é onde o bebê estava, então o bebê começa a perceber onde ele estava e onde ele está, e ele volta, olha para a mãe. Isso é fundamental para desenvolver o ponto de vista psicológico. E o movimento motor na exploração é importantíssimo para a intenção e a para a formação do conteúdo que chamamos é o que as pessoas sentem e pensam e percebemos que é diferente de como é diferente do que as outras pessoas pensam e sentem, que é empatia. Então, eu quero chamar atenção, eu estou falando sobre a mãe nessa interação com as crianças, mas não necessariamente é só a mãe, pode ser o pai também. Então, aqui é um pai com um bebê que tem a síndrome e ele aprendeu como alimentar esse bebê de forma competente. O que ele faz é, ele pega esse dedinho dele e ele mexe na boca do bebê para estimular a cavidade oral, para ficar pronto para a entrega da comida, que é, no caso, feita por uma seringa. E veja que a postura vai ser para permitir a fórmula para ir da sua cavidade oral até o esôfago e até o estômago. Então, ele está fazendo isso de uma forma muito competente e também está mantendo a criança engajada, que é um desafio. Ele está olhando para a filha olhando para ele. Então, isso também, essa dificuldade de amamentação é muito
comum nessa fase, para quem tem essa síndrome, também a ausência do choro. E é muito provável que a criança, o bebê, vai dormir, aí você vai ter que acordar a criança. E apesar de que a criança sente a ocitocina da mãe, então muitas vezes ela não pode colocar isso de forma natural. E aí isso pode ser um problema. Se tiver uma dificuldade de estabelecer o contato visual e também para rastrear esse olhar. Então, tem uma expressão facial no bebê que tem a ver com esse sorriso recíproco. O bebê tem uma vocalização diminuída e uma modulação do tom, porque realmente eles têm dificuldade de manter a respiração. Então, eles não podem vocalizar. Infants' rhythms are scheduled and not on demand. Então, eu penso que nós falamos sobre isso já, e eu acho que isso pode ser pior, porque não tem nenhum tipo de ritmo que é estabelecido com o bebê nessa alimentação. Isso pode contribuir para ter mais dificuldades. E também tem uma recíproca, uma interação mínima com a mãe. Então, eu peço desculpa a vocês que eu não passei o slide. Então vamos falar como que a hipotomia causa prejuízo no desenvolvimento da cognição social, com deficiências no referenciamento social, referenciamento espacial e desenvolvimento emocional. Então, o que é interessante aqui é que nós podemos imaginar isso aqui e medir isso. O que nós vemos, isso foi um estudo que foi feito no ano passado, e ele usa a escala de responsividade social com 5 domínios, que é comunicação social, interesse restrito e comportamento repetitivo, cognição social, motivação social e consciência social. Então, se vocês olharem assim, 4 vezes significa 4 vezes que... Então, vemos que a comunicação social é a mais comprometida nesses itens. Então, aqui, nesse estudo, vimos sobre a leitura da emoção pela expressão facial. Isso foi feito pelo Dr. Holliton Wheaton, e eles olharam para as emoções de felicidade, tristeza, de estar zangado e de estar assustado. E eles viram que os felizes eram os mais prováveis de serem percebidos pela criança, mas a tristeza era mais ou menos a metade, e estar zangado e assustado era mais difícil de ser entendido pelo criança. Então, o déficit na cognição social é relacionado ao referenciamento espacial diminuído e déficits no desenvolvimento da teoria da mente. Então, isso foi feito, isso apareceu nos 4 anos de idade, nesse estudo, que vimos a capacidade de se perceber como diferente do outro. E depois, no desenvolvimento, vimos a sugestionabilidade, que nós chamamos o efeito placebo. Então, se você... Eu acho que eu perdi meu microfone. Vocês podem me escutar, pessoal? Tá. Então, se vocês olharem para estudos de remédios, que você vai ver que eles fizeram uma fase placebo, que era como se não tinha uma droga, mas era uma pílula, não tinha um remédio. E o que vemos que na síndrome tivemos outros problemas, mas vimos que a resposta do placebo era tão significante algumas vezes que era difícil dizer realmente qual é o efeito específico do medicamento. E também é sobre reclamações somáticas que vêm do corpo. Então, se a criança vai para o médico e você não quer que o médico faça um checklist, porque se o médico falar, você tem dor de cabeça? Vai falar sim. Você tem uma dor de estômago? Vai falar sim. Você tem um problema na sua coluna? Sim. Então, isso é sugestionabilidade. Isso também pode ser aplicado a outras coisas. Então, uma outra coisa é aquele pensamento mágico que é linkado à obsessão do comportamento. E claro que
Vocês sabem o que é isso? Okay, so I'm going to talk about another study that was done. Então, vou falar sobre um outro estudo que considerou a teoria da mente atrasada nessa síndrome. Então, foram vistas 66 crianças entre idades de 7 e 17 e 39 entre idades de 7 e 12 anos. Então, vimos as crianças com SPW que tinham uma pontuação média de 5 anos no atraso médio. E isso é de 7 a 12 anos de idade. Então, eles tinham entre 4 e 5 e 6 anos, esse era o valor. Então, eles tinham um atraso médio de 4 anos em comparação às crianças típicas. E nesse atraso aumentou com a idade da criança. Então, quando vocês olharem para uma criança com 17 anos, ela tinha mais de 4 anos de atraso. Então, eles estavam atrasados e você não consegue recuperar esse atraso. Esse atraso é crescente. Então, vimos que não tinha diferenciação na pontuação entre delação e a dissomia. Então, aqui eu vou falar sobre um... Peraí que eu não sei voltar aqui, pessoal. Vamos lá. Então, sobre a área perto do hipotálamo, e temos aqui, se colocarmos aqui no hipotálamo, vejam que a saliência está muito próxima ao hipotálamo. E no próximo slide eu vou falar sobre o cérebro. E isso é muito importante nessa síndrome, porque tem anormalidades nessa rede. Então, eu vou falar sobre a definição da saliência. A saliência é o valor da recompensa que o cérebro atribui à informação perceptiva com base no que nas experiências e na aprendizagem. Se a recompensa for confirmada, ela aumenta a probabilidade de focar na atenção, nessa percepção do futuro. Se vocês olharem aqui no diagrama, vocês vão ver o que chama mais atenção, o da direita ou da esquerda? O da esquerda, da direita. Então, eu diria que esse da direita, se vocês olharem isso aqui no raio, automaticamente vocês vão ser direcionados a esse. E aqui é exatamente o que acontece nessa síndrome. Então, a saliência emocional estabelecida entre 3 e 4 anos de idade. Então, os itens com atividades preferidas são codificados pelo cérebro como tendo um valor. A atenção da criança tende a ir mais para esses itens ou atividades. Nas crianças mais velhas, o sistema da saliência no cérebro está associado a pensamentos preferidos e à imaginação. Então, eles vivem numa fantasia, não faz de conta, tem histórias falsas que a criança quer que sejam verdadeiras. Então, isso acontece muito nessa saliência emocional. E, bom, deixa eu passar aqui essas slides. Então, sobre esse mecanismo, essa saliência emocional é um processo automático do cérebro, é uma experiência que resulta numa percepção que é registrada como preferida e valorizada. A experiência é lembrada como emocionalmente relevante e a atenção é direcionada seletivamente para a percepção emocionalmente relevante. Em tempo real, isso significa que a atenção da criança está direta para alguma coisa que ela prefere e valoriza. E pode parecer que ela teve uma recusa na demanda dela, mas isso pode ser uma persistência na tarefa ou comportamento perseverativo. Então, mais uma vez, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Então, como uma criança típica e a sua maturidade, eles vão desenvolvendo a resolução de problemas, mas para quem tem essa síndrome, esse processo é muito atrasado e talvez eles nunca alcancem como indivíduos típicos funcionam. Então, essa é uma razão pela qual todos esses comportamentos imaturos persistem na fase adulta. Então, sabemos o impacto desse déficit. Ficamos decepcionados porque eles não conseguem manter o que é emocionalmente relevante. Eles têm uma capacidade de trocar de tarefas. E sabemos
que os prejuízos na teoria da mente, eles são encontrados no SPW e também quem tem autismo. E sabemos que, no caso nosso aqui, esse déficit é dinâmico e depende do contexto. Então, se você vê alguém chorando e fala, ah, mãe, vai estar tudo bem. Mas, num outro contexto, se você está tentando direcionar a atenção para alguma coisa que você quer que seja feita, isso pode ser feito dessa forma. So sorry. So this is the adaptive behavior scale. And so this is looking at mean age equivalents for these adaptive behavior domains. Então, temos um impacto do desenvolvimento emocional atrasado no comportamento adaptivo, nas escalas de comportamento adaptativo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui temos 3 grupos de idade. 13 a 19 anos, 20 a 29 anos e 30 a 46 anos. E o que nós vemos é que tem uma mudança muito mínima com o tempo. Então, é difícil de acreditar, mas isso é o que os dados nos mostram. Então, aqui são alguns desenhos e uma outra forma que avaliamos o desenvolvimento emocional e seus atrasos e também o impacto nesse autoconceito. Então, vocês podem ver aqui da esquerda para a direita. O da esquerda é uma forma muito simples de definir uma fase, mas ele fica muito mais complicado olhando para as figuras humanas. Então, o que nós fizemos é, olhamos para essas figuras humanas e indivíduos com SPW e vamos dar alguns exemplos. Aqui, então, é um homem com a síndrome, sua idade cronológica é de 18,8 anos e ele desenvolveu uma equivalência de 5 anos de idade. Então, isso é um desenvolvimento emocional na sua equivalência. Claro que eu teria que mostrar isso para vocês. Tudo bem? Isso aqui é uma menina com essa doença, com essa síndrome, e vejam aqui a idade cronológica de 22 anos e a idade emocional de 4 anos e meio. E aqui, por esse desenho da menina, foi de 5 anos. Aqui é um homem com deleção, com a idade cronológica de 40 anos. E aqui, para a menina, ela tinha um desenvolvimento emocional de 6 anos e para o menino 5,6 anos. Então, vejam o atraso nesse desenvolvimento emocional. Bom, e qual é o impacto desse desenvolvimento emocional atrasado nos relacionamentos? A empatia condicional e baseada na relevância emocional da situação. Temos um egocentrismo persistente. Há uma dificuldade de ler a expressão emocional dos outros. Isso é prejudicado. A capacidade de atender as demandas de intimidade verdadeira é diminuída ao longo da vida. Mesmo que eles tenham um desejo de amizade e romance, eles querem o mesmo. E conflitos interpessoais que aparecem, eles são persistentes. E na equivalência do desenvolvimento típico, raramente atinge a fase da adolescência. Essa função adaptativa é diminuída e a dependência ao longo da vida é permanente. E o potencial para ser explorado vai estar sempre presente. E isso é relacionado à sugestibilidade. Bom, resumindo, o último slide. A hipotonia é uma das principais características do diagnóstico da SPW, aparentemente aparece no nascimento e persiste ao longo da vida. O desenvolvimento emocional é atrasado e ele é definido geneticamente e tem expresso fenotipicamente. Então, ele está atrasado devido a um processo de aprendizagem automática no cérebro que não é passível de educação ou treinamento.
ele pode responder à modulação neuronal por estimulação do nervo vago, da ocitocina na primeira infância, que já vimos do doutor na França. Medicamento, talvez, não encontramos nenhum ainda, e possíveis terapias especializadas. Então, a sensibilidade aos TRED, aos déficits de comportamento adaptativo, precisam de cuidados especiais a vida toda. Então, obrigado, thank you. I'm truly, truly grateful. This is a dream come true, an honor to us. And you're so kind. Vocês viram os coraçõezinhos vermelhos que ela... Did you see the little red hearts? This is a small gift. Oh, you are so kind. Olhando pra cá. There are some the scents of Brazilian fruits, like guaraná. E agora é com muito... It's with great pleasure that we call to the stage Patrice Carroll, talking about hugging your journey.